Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Priscila para mais um vídeo. Hoje o tema do vídeo, dessa aulinha, né, seria conversar com vocês sobre o metabolismo do ferro, né? Então, como ele é absorvido, como que as proteínas, proteínas envolvidas na formação do ferro. E então vamos começar, né? Para começar essa videoaula, temos que lembrar, né, que o ferro ele está presente, né? Ele é um metal de transição, então ele está presente nas duas principais formas, né? Que seria a forma de ferro 2+, que é essa forma, né, é chamada de forma ferrosa. E quando ele sofre, né, uma oxidação, ou seja, quando ele perde um elétron, né, que passa do NOx 2+ para o NOx 3+, ele vai ficar na forma férrica, né? E isso ele pode voltar a se formar ferro 2+, quando ele ganha elétrons, ou seja, ele vai sofrer uma redução. O ferro, né, só para relembrar um pouquinho da importância dele antes de entrar no metabolismo, ele é extremamente importante, né, para carrear o oxigênio no nosso corpo, né, no corpo dos animais. Então, sem o ferro não teria respiração celular, né? Então, o ferro ele vai fazer 6 ligações, o ferro 2+, ali no grupo M, né, da hemoglobina. E uma dessas ligações é com oxigênio, né? Então, para que seja possível fazer essas trocas gasosas, né, para ele carrear. O ferro, então, ele está presente no grupo M da hemoglobina. E o que é hemoglobina, né? Hemoglobina é uma proteína que faz parte da hemácia. Então, 1/3 das nossas hemácias, dos glóbulos vermelhos do sangue, é hemoglobina. Ela tem 4 grupos M, né? Então, ou seja, cada hemoglobina vai ter 4 ferros que vai carregar 4 oxigênios, né? Então, a importância aí do ferro, né? Fora outras importâncias, mas essa é uma das principais. Então, agora, no vídeo, eu vou falar do metabolismo, né? Do ferro. Então, como que o ferro a gente consegue absorver, os animais também absorvem o ferro, né? Então, o ferro 3+, a dieta pode conter, né? Que a gente come, os animais comem. Então, pode ter tanto ferro 3+, como o ferro 2+. Mas somente o ferro 2+, né, que é a forma ferrosa, consegue ser absorvido lá nos enterócitos, no intestino. Então, quando tem ferro 3+ na dieta, então quando chega ali no intestino, para ele ser absorvido, ele precisa, né, sofrer uma redução, ou seja, ele precisa perder elétrons, ele precisa ganhar elétrons, né, para passar dessa forma férrica para a forma ferrosa, que é o 2+. E aí que a gente vai conhecer que o metabolismo é bastante complexo, né? Então, como é que consegue ganhar esse elétron? Ele ganha um elétron da vitamina C, né? Então, a vitamina C, ela é um agente redutor, né? Ela doa um elétron para o ferro, para ele conseguir ficar na forma 2+, e assim conseguir entrar nas células, né? Ou ser absorvido. Então, aí o papel importante da vitamina C, né? E isso a gente pode também associar com uma ação antioxidante, né? Que a vitamina C tem. Então, a vitamina C, ela doa, né, um elétron para o radical livre. Ela fica oxidada, mas em compensação, o radical livre, ele que precisa ganhar um elétron, né? E ela consegue se restabelecer. Então, a função da vitamina C é também como antioxidante. A partir do momento que a gente tem esse ferro 2+, que é o ferro na forma ferrosa, ele vai conseguir entrar no enterócito, né, ser absorvido. Então, ele vai entrar aqui na célula e ele vai ter... Quando ele entrar no enterócito, né, ele vai poder vai ir para alguns caminhos, né? Ele pode ser utilizado pelo enterócito, ou ele pode ser estocado na forma de ferritina. Então, como os animais e também nós humanos estocamos o ferro. Então, ele é estocado na forma de ferritina, onde várias moléculas de ferro, né, ficam ali estocadas para quando for necessário sua utilização. Mas, para ficar estocado, o ferro 2+, ele tem que ficar na forma de 3+. Né? Então, a forma de ferritina são ferros 3+, ou seja, a forma férrica, né? A partir daí, o ferro também pode ir para a circulação, né? Então, ali do enterócito, ele é absorvido e vai para a circulação.
Para ele sair dessa célula aqui que é o enterócito, essa proteína de membrana, a efaestina, ela é extremamente importante, né, para que o ferro consiga sair pelo esse receptor, que é a ferroportina. A efaestina, ela tem como cofator o cobre, né, então mostrando a importância também do cobre no metabolismo do ferro. Então, sem o cobre não teria como, né, essa proteína ter sua função. Essa proteína ela vai ter um papel importante para fazer o ferro conseguir sair de dentro da célula, né? E como é que isso acontece? Ele passa da forma... Para ele sair, ele vai ter que passar da forma 2+, né, forma ferrosa, para a sua forma férrica, que é a forma 3+. Então, ao contrário do que aconteceu aqui com a vitamina C, aqui ele vai ter que ganhar um elétron, né? Ele vai ter que perder um elétron. E aqui no começo ele ganhava elétron, né? Aqui, para fazer essa transição, ele precisa perder um elétron. Então, aqui tem que ter uma molécula... então, a efaestina ela vai ter ação oxidante, ela vai oxidar essa molécula. Para que o ferro consiga, então, a efaestina ela pega um elétron desse ferro 2+, né? Oxida o ferro para a forma 3+. Então, aqui é ao contrário do que acontece aqui no começo. A vitamina C, ela doa elétrons e a efaestina, ela pega um elétron, né? Então, aqui é ao contrário para poder passar dessa forma aqui, como vocês estão vendo. A partir do momento que o ferro está nessa forma, ele consegue se ligar à transferrina, que é uma proteína que carrega o ferro no sangue, né? Por que o ferro não pode andar sozinho, sem uma proteína no sangue, circular só ele, né? Então, o ferro, ele é um produto bastante utilizado pelas bactérias, né? Para sua multiplicação, reprodução. Então, se o ferro andar assim sozinho, é bastante perigoso para o organismo isso, na questão, né, de servir como nutriente para bactérias. Então, ele tem que sempre estar junto com uma molécula que é a transferrina. A transferrina, ela consegue carregar 2 ferros, né? Tem 2 receptores de ferro. E sempre lembrar que é sempre ferro na sua forma férrica, forma 3+, né? Então, é só assim que ela consegue carregar o ferro. Então, vamos para o próximo. Aqui seria a continuação, né? Então, o ferro ele vai estar ligado, né, à transferrina, né, que vai carregar essa molécula, e vai carregar para onde está precisando, onde tem um feedback para utilizar esse ferro. Quando a transferrina não tem ferros ligados, ela fica uma molécula que se chama apotransferrina. Aqui agora eu vou explicar uma coisa bastante importante. Nós sabemos que as hemácias, por exemplo, as hemácias da ave, ela tem um período de 28 dias de vida, né? Mais ou menos assim. O que acontece? A gente fala que essas hemácias, elas ficam velhas, né? Então, em qualquer organismo animal, as hemácias têm um tempo de vida, de circular. Chega um momento que ela vai perdendo a sua conformação e anatômica, né? Ela vai ficando velha e pode acontecer turbulionamento do sangue, né? Então, quando essa hemácia ela já não tem uma conformação correta, então na hora que ela vai circular, ela não vai circular de forma correta e vai começar a dar turbulionamento. Então, o que acontece? Essa hemácia já está velha, ela precisa ser reciclada. Como o nosso corpo é muito inteligente, o nosso metabolismo, ele aproveita essa hemácia. Então, o que eu comentei no começo do slide, né? Então, a hemácia ela é formada tanto por hemoglobina, né? Então, 1/3 da hemácia é hemoglobina. E dentro da hemoglobina temos o ferro. Então, ele vai reciclar o ferro. E quem reconhece isso? Então, quando tem uma hemácia velha ali no organismo circulando, que já não está com a sua função, conseguindo desempenhar, né, sua função de troca de oxigênio corretamente, os macrófagos, né, ali no baço principalmente, vão reconhecer essas hemácias velhas e vão... como se fosse fagocitar elas e reciclar essa hemácia. Então, por exemplo, aqui, essa hemácia velha, senescente, ela vai entrar no macrófago, né? E ele vai aproveitar, né? Vai destruir essa hemácia e vai aproveitar o ferro dessa hemácia. Então, aqui temos a hemácia entrando na célula, né? E o ferro aproveita essa hemácia. O nosso organismo consegue aproveitar o ferro.
Dentro do macrófago, né, que é o macrófago é uma célula de defesa, né, que fagocítica, ele vai poder tanto estocar esse ferro na forma de ferritina, né, por exemplo, tem excesso de ferro no sangue, então ele vai estocar esse ferro, né, já que tem excesso de ferro no sangue. Esse ferro também pode ser utilizado, né, ali pelo macrófago, ou ele pode sair desse macrófago para ir para a síntese de outra hemoglobina e hemácia, né? Mas, para esse ferro conseguir sair da hemácia, precisa ter ação de uma proteína extremamente importante, que se chama ceruloplasmina. Essa ceruloplasmina ela vai ter uma ação homóloga, ou seja, parecida com a efestina. Ela vai oxidar o ferro, porque quando o ferro está na hemoglobina, na hemácia, ele é ferro 2+. Mas para sair daqui, lembra que ele precisa, sempre que ele vai sair, ele precisa passar da forma 2+ para a forma 3+. Então, nesse momento que ele vai sair daqui, a ceruloplasmina ela tem a ação de oxidar, né, esse ferro para que ele passe da forma 2+ para a forma 3+, porque é só, como está aqui nesse exemplo, porque é só na forma 3+, né, que a transferrina ela consegue se ligar ao ferro para transportar ele no sangue. Então, se ele estiver na forma 2+, ele não consegue sair da célula e nem se ligar, né, à proteína transportadora, que é a transferrina. Então, a ceruloplasmina é bastante importante aqui, né, na reciclagem desse ferro. E a partir do momento que ele sai, a transferrina consegue carregar 2 ferros, né, cada molécula de transferrina. E aí ele vai ser levado, né, para a produção de mais hemoglobina. E assim ter o ciclo de renovação das células vermelhas do sangue, né? Então a gente consegue aproveitar o organismo animal também. No nosso ferro ele consegue ser reciclado no nosso corpo, né? E aqui seria então a ceruloplasmina. Tem algumas doenças que, como a doença de Wilson, né? Que acontece quando as pessoas têm deficiência dessa proteína. E assim acontece a deficiência de ferro, né? Porque não consegue aproveitar, fazer o ferro sair da célula para ser aproveitado. Então, ela é uma proteína bastante importante. E ela também precisa... Aqui seria então a molécula da ceruloplasmina, que é uma proteína. E aqui ela também precisa do cobre como cofator para poder, né, ter sua função. Então, normalmente, uma molécula de ceruloplasmina tem 6 cobres ligados, né, nessa molécula. De 6 a 8, mas normalmente são 6. Então, aqui mostrando novamente a importância do cobre no metabolismo do ferro. Então, sem cobre também não tem como absorver ferro, né? Então, para você ver como é complexo esse metabolismo. Eu quis, então, mostrar de uma forma simples, né, o metabolismo do ferro. E espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixa de compartilhar esse vídeo, né, se vocês gostaram. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou ler, eu sempre leio e posso ajudar vocês. E quis mostrar de uma forma simples aqui, né, esse metabolismo que ele é complexo, né, mas acho que assim deu para entender e ter uma noção, né, de como o ferro é utilizado aí no nosso organismo e no organismo animal. Então seria isso, muito obrigada a todos